Acalme-se. Respire fundo. Existe uma força silenciosa, uma arquitetura invisível que opera a seu favor, mas que exige de você uma mudança de frequência. O que você busca com tanto esforço talvez esteja esperando apenas que você pare de correr no vazio. Você já se perguntou por que algumas pessoas manifestam a riqueza com uma aparente facilidade, enquanto outras vivem na luta, trabalhando o dia todo sem ver o resultado? Talvez o segredo não esteja na quantidade de movimento, mas na direção da energia interna. Porque muitas vezes, quanto mais você corre, mais distante fica da própria linha de chegada. O segredo não está no esforço desenfreado, mas na mentalidade que o precede. Não é sobre correr atrás do dinheiro. É sobre se tornar o canal através do qual a riqueza flui. A verdadeira prosperidade começa quando a mente se alinha com um propósito maior, quando o coração encontra uma confiança que não se abala com circunstâncias, e quando a ação se torna uma expressão disciplinada de um estado interior de abundância. Nada que nasce do desespero prospera, mas tudo que nasce da convicção se multiplica. John D. Rockefeller, o homem mais rico da história moderna, não era apenas um acumulador de fortuna. Ele era um arquiteto da mentalidade. Ele dizia: "O homem mais pobre que conheço é aquele que não tem nada mais do que dinheiro." Para ele, a riqueza era um meio, nunca um fim. Era a manifestação externa de um código interno, de uma reprogramação mental que ele ativamente cultivou. Rockefeller não pensava como um trabalhador, pensava como um construtor de sistemas, como alguém que enxerga o que ainda não existe, mas age como se já estivesse materializado. Hoje, você vai mergulhar no código Rockefeller e entender por que o universo não responde ao seu desejo aflito, mas sim à sua frequência mental, e como, ao parar de resistir à sua verdadeira vocação, você começa a permitir que a riqueza, que já é sua por direito divino, venha ao seu encontro. Nada do que você deseja está fora do seu alcance, está apenas fora da sua vibração atual. E quando você muda a sua vibração, o que parecia distante começa a se aproximar silenciosamente. Este é um convite para que você desacelere e, finalmente, permita que a vida te alcance, porque tudo o que você busca está buscando por você também. Você não está correndo atrás do dinheiro. É o dinheiro que está procurando um dono preparado. É a oportunidade que procura alguém que já vibra no nível dela. E quando esse encaixe acontece, tudo se torna inevitável. Desde pequenos fomos ensinados que tudo o que desejamos deve ser conquistado com suor, esforço e luta. Mas e se o verdadeiro poder não estivesse no fazer, e sim no ser? Quanto mais nos esforçamos com ansiedade, mais emitimos uma vibração sutil de carência. Essa vibração diz ao universo: "Eu ainda não tenho." E o universo, como um espelho perfeito, responde: "Então você continuará não tendo." O universo não responde às suas palavras, responde à sua energia. E energia de desespero gera apenas mais desespero. O esforço ansioso comunica escassez, mas o estado de ser comunica abundância. Rockefeller compreendeu isso de forma brutalmente eficiente. Ele não era contra o trabalho, mas era contra o trabalho improdutivo. Ele dizia: "Quem trabalha o dia todo não tem tempo para ganhar dinheiro." E essa frase, tão simples à primeira vista, carrega uma chave espiritual profunda. Quem ocupa a mente com tarefas infinitas não deixa espaço para a visão. Quem ocupa as mãos demais perde a capacidade de pensar alto. E quem não pensa alto não cria o novo. Essa frase não é sobre preguiça, é sobre alavancagem. É sobre a reprogramação mental que te tira da mentalidade de esforço individual e te coloca na mentalidade de visão estratégica. A mente de sucesso não se pergunta: "O que eu posso fazer?", mas sim: "Como eu posso multiplicar o meu impacto?" Você deixa de ser o executor e passa a ser o projetista. Você deixa de ser a força e passa a ser o comando. A verdadeira reprogramação mental começa quando você troca a crença de que precisa fazer tudo sozinho pela crença de que você é um canal para a criação de valor em escala. Rockefeller preferia ganhar 1% do esforço de 100 pessoas do que 100% do seu próprio. Isso não é exploração, é inteligência. É compreensão da natureza humana e da estrutura da realidade. A riqueza nunca nasce do esforço isolado.
Ela nasce da soma de esforços organizados por uma mente com visão. Se você vibra a escassez, preocupação e esforço desesperado, é isso que continuará se repetindo. Se você começa a vibrar visão, propósito e alavancagem, o universo começa a se curvar à sua nova identidade. Você não precisa convencer ninguém. Precisa apenas tornar-se aquilo que deseja experimentar. O universo não negocia. Ele reflete. E então surge um princípio ainda mais profundo. A riqueza não responde à pressa, responde à clareza. Não é sobre querer rápido, é sobre querer certo. E quando você quer certo, você age certo. E quando você age certo, a colheita é inevitável. Rockefeller entendia que a verdadeira prosperidade tem uma fundação espiritual. Ele acreditava que o poder de ganhar dinheiro era uma dádiva de Deus. Para ele, o capital não era um troféu, mas uma responsabilidade. A riqueza, quando canalizada para a construção e não para a especulação, se torna uma força moral poderosa. O dinheiro que muda o mundo é o dinheiro que nasce de um propósito maior. Isso nos leva ao cerne do propósito divino na prosperidade. A palavra nos revela um princípio profundo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Note, não diz lute por elas, mas busque o reino, que é um estado interior de alinhamento com o divino. Buscar o reino é buscar a ordem interna, é buscar a paz mental, é buscar a clareza espiritual. E quando isso acontece, você não corre atrás da riqueza. A riqueza corre atrás de você. A sua realidade externa é um reflexo do seu estado interno. Se você carrega a imagem de que o dinheiro é sujo, difícil ou escasso, é isso que você manifestará. A reprogramação mental para o propósito divino exige que você veja a riqueza como ela é: energia, recurso e alavanca para o bem comum. O dinheiro apenas amplifica quem você já é. Se você é pequeno por dentro, o dinheiro só multiplica a pequenez. Mas se você é grande, se você tem visão, se você tem propósito, o dinheiro se torna um servo leal que expande a sua missão. Rockefeller foi um dos maiores filantropos da história, mas sua doação era intencional. Ele visava ensinar a pescar, não dar o peixe. Sua filantropia era estratégica, mensurável e com visão sistêmica. Ele entendia que dar dinheiro sem propósito é desperdício, mas investir dinheiro com sabedoria é multiplicação. Assim é o universo. Ele não te dá o que você quer, ele te dá o que você está preparado para administrar. E aqui entra uma chave fundamental. Prosperidade exige preparação. O universo não coloca grandes riquezas nas mãos de mentes desorganizadas. A riqueza exige estrutura, pensamento, disciplina. A riqueza exige caráter. E quando você se alinha internamente, quando você mostra que está pronto, o universo entrega o que é seu. A reprogramação mental não é passividade. É ação disciplinada que nasce da confiança. Rockefeller era obcecado pela execução disciplinada. Para ele, o trabalho não era fardo, mas expressão de caráter. Ele dizia: se você considera o trabalho um prazer, a vida é o céu. E isso mostra que a riqueza não vem para quem foge do trabalho, mas para quem trabalha em harmonia com sua visão. A ansiedade é a linguagem de quem não acredita que será atendido. É o grito da mente tentando controlar o incontrolável. Mas existe um lugar mais elevado: a rendição consciente. Rendição não é desistência, é confiança. É saber que o que é seu não pode ser tirado, que o que é seu não precisa ser arrancado à força. É agir com força, mas sentir com leveza. Rockefeller resumia sua abordagem em uma frase poderosa: confiança é o pai do sucesso. Você precisa acreditar antes que os outros enxerguem. Essa é a essência de viver no estado final. Significa agir, pensar e sentir como se aquilo que você deseja já fosse realidade. Porque energeticamente já é. O subconsciente só aceita aquilo que é sentido como verdade. Ele não distingue entre o real e o intensamente imaginado. Por isso, quando você vive como se já fosse próspero, o subconsciente entende: isso é real, e começa a criar rotas, ideias, oportunidades que confirmem esse estado. Ele reorganiza tudo ao seu redor.
Ele atrai pessoas, situações e portas invisíveis. Ele abre caminhos que você não enxergaria com a mente comum. A sua vibração comunica ao universo que você está pronto. E quando você está pronto internamente, o externo começa a se alinhar. Por isso, pare de esperar para sentir-se merecedor quando algo acontecer. Sinta-se agora como quem já está vivendo aquilo. Esse sentimento é a semente e o tempo cuidará da colheita. E o fracasso? Rockefeller nunca o temeu, porque ele sabia que o fracasso não é uma punição. É um professor. Ele sabia que cada erro carrega uma direção. Cada queda carrega um mapa. Cada obstáculo contém uma instrução. Seu código era sonho, plus, fracasso, plus, desafio, sucesso. Ele entendia que o fracasso não é o oposto do sucesso. É parte dele. Não existe sucesso sem ajustes. Não existe vitória sem tentativa. Não existe caminho sem tropeços. Tudo o que você vive hoje é consequência de ontem. A sua realidade não é um acaso. Ela é uma resposta. Mas o futuro será reflexo do agora. Você tem hoje o poder de mudar tudo se mudar sua frequência. Porque a frequência é a raiz. Quando você muda a raiz, o fruto muda sozinho. A reprogramação mental para a riqueza, segundo o código Rockefeller, se resume a 3 pilares: visão, propósito e confiança. Mentalidade de alavancagem, propósito divino e ação disciplinada. Esses 3 pilares mudam tudo. E é aqui, neste exato momento, que você toma uma decisão. Uma decisão de assumir sua verdadeira identidade. A partir de agora, você não é mais a pessoa que deseja a riqueza. Você é a pessoa que já recebe a riqueza. Você é a pessoa que opera com confiança. Você é o novo canal. Feche os olhos. Sinta a certeza. Sinta a gratidão. Sinta a abundância. O universo não tem outra escolha a não ser se curvar à sua nova identidade. Acalme-se. Deixe que venha até você. Não porque você desistiu, mas porque agora você está pronto para receber. O seu novo dia de riqueza começa agora. Repita este áudio. Reprograme sua mente e acorde mais rico. E enquanto você respira e deixa essa nova identidade entrar, comece a perceber algo importante. Toda mudança verdadeira começa de dentro. Nada externo pode se sustentar se não houver estrutura interna. Por isso, antes da riqueza chegar, a vida te prepara. Antes da oportunidade aparecer, ela te molda. Antes da colheita se manifestar, ela te fortalece. Às vezes, o atraso que você acha que existe não é atraso, é proteção. É o universo garantindo que, quando a riqueza vier, você não apenas a receba, mas a sustente, a multiplique e a honre. Muitas pessoas querem prosperar, mas poucas estão preparadas para carregar o peso da prosperidade. Porque prosperar exige clareza emocional, exige disciplina, exige autodomínio. É por isso que tantas fortunas se perdem em tão pouco tempo, porque foram recebidas sem consciência, sem maturidade, sem identidade. A sua riqueza, ao contrário, está sendo construída no silêncio, no invisível, nos detalhes da sua mente. Você está se tornando o tipo de pessoa que não apenas recebe, mas mantém. Não apenas conquista, mas expande. A verdade é que você sempre teve a capacidade de prosperar. Ela estava aí, adormecida, esperando a sua permissão. Porque ninguém nasce limitado. Nós apenas aprendemos a acreditar na limitação. Crescemos ouvindo frases que diminuem a nossa força, crenças que reduzem a nossa visão, opiniões que comprimem o nosso potencial. E essas crenças se acumulam, camada após camada, até que começamos a confundir nossa essência com nossos medos. Mas agora, enquanto você ouve minha voz, essas camadas começam a se desfazer. Cada palavra aqui funciona como uma chave, destravando espaços internos que estavam fechados por muito tempo. Você não percebe imediatamente, mas algo se move, algo se expande, algo desperta. E quanto mais você ouve, mais começa a entender que você não é o resultado das circunstâncias. Você é o resultado do que você decide acreditar sobre si mesmo. E quando você escolhe acreditar na abundância, a escassez perde o poder. Quando você escolhe acreditar que merece,
o universo reorganiza tudo ao seu redor para confirmar essa nova verdade. A sua vibração se torna um farol, e o que está alinhado com ela começa a ser atraído automaticamente. Sinta isso agora. Você não está correndo atrás de nada. A riqueza está vindo até você. Lentamente, silenciosamente, inevitavelmente. Como um rio que sempre encontrou o mar, a prosperidade encontra seu caminho até você, porque agora você se tornou receptivo. Agora você está alinhado. Agora você é o destino natural dessa energia. E perceba outra coisa: nada que é seu exige luta. O que é seu flui. O que é seu se encaixa. O que é seu se aproxima. A luta só existe quando você tenta agarrar o que não corresponde à sua vibração. Mas quando você eleva a sua vibração, quando você muda a sua identidade, aquilo que antes parecia difícil se torna simples. O que antes parecia distante se aproxima. O que antes parecia grande demais, agora cabe na palma da sua mão. E você pode sentir isso acontecendo. Um relaxamento profundo vindo do peito, uma sensação de expansão, um silêncio interno que diz que está tudo certo. Essa sensação é o sinal, é o indicador, é o código. Quando o seu corpo relaxa, a sua mente finalmente para de resistir. E é nesse momento que o universo pode trabalhar a seu favor. A prosperidade não nasce do esforço bruto, ela nasce do alinhamento. Ela nasce quando você está em paz. Ela nasce quando você confia. Porque confiança é a frequência mais poderosa que existe. Confiança abre portas que força nenhuma abre. Confiança atrai oportunidades que ansiedade nenhuma alcança. E quando você passa a operar a partir dessa confiança, algo extraordinário acontece. As pequenas preocupações desaparecem. As dúvidas perdem intensidade. As incertezas viram apenas paisagens na estrada. Você começa a agir sem medo, a tomar decisões com clareza, a enxergar caminhos que antes pareciam bloqueados. Você deixa de ser alguém que reage ao mundo e passa a ser alguém que cria o próprio mundo. E conforme você segue absorvendo cada palavra, perceba como uma sensação de clareza começa a se instalar dentro de você, como se a sua mente estivesse sendo reorganizada de forma silenciosa, precisa, quase cirúrgica. É como se um novo sistema operacional estivesse sendo instalado enquanto o antigo simplesmente se dissolve, perdendo a força, perdendo o domínio, perdendo a influência. Tudo aquilo que antes te limitava começa a perder o sentido. Tudo aquilo que antes pesava começa a ficar leve. E tudo aquilo que antes parecia impossível começa a se aproximar da sua realidade. Porque a verdade é que a sua mente sempre foi o verdadeiro motor da sua vida. A riqueza nunca foi sobre números, contas ou oportunidades externas. Sempre foi sobre percepção, sobre interpretação, sobre a forma como você enxerga a si mesmo e o mundo. A realidade responde à sua autoconcepção. E agora, a sua autoconcepção está mudando profundamente. Você está deixando para trás o personagem que lutava e está assumindo o personagem que cria. Você está deixando para trás o personagem que esperava e está assumindo o personagem que manifesta. Você está deixando para trás o personagem que duvidava e está assumindo o personagem que sabe. E quando você sabe, a vida te trata de outra forma. Porque quem sabe não implora. Quem sabe não força. Quem sabe não teme. Quem sabe apenas caminha com uma tranquilidade que confunde o mundo. Quem sabe carrega uma presença diferente, uma postura diferente, uma vibração que atrai, que magnetiza, que abre portas sem esforço. E é essa presença que começa a nascer em você agora. Perceba como esse sentimento cresce dentro do seu peito, como uma luz que se expande suavemente, preenchendo cada canto da sua consciência. Essa luz é a sua nova identidade. Ela não grita, ela não exige, ela apenas existe, silenciosa, segura, inabalável. E conforme essa luz cresce, velhas memórias vão perdendo o impacto. Velhas experiências vão deixando de te definir. Velas feridas começam a fechar. Porque agora você entende que nada do seu passado tem autoridade sobre o seu futuro. A única coisa que define o seu futuro é a frequência que você decide sustentar neste exato momento. E neste momento,
Você sustenta uma frequência de abundância, de poder interno, de merecimento absoluto. Você está se reconectando com a versão mais pura, mais elevada e mais alinhada de si mesmo. Uma versão que sempre existiu, mas que estava coberta por camadas de medo, dúvidas e crenças herdadas. Agora, todas essas camadas caem como folhas secas, revelando o que sempre esteve ali. Um ser capaz, digno, inteligente, intuitivo e profundamente conectado ao fluxo da vida. Continue respirando e sinta essa expansão tomar conta de você como uma onda suave e constante. Nada agora é apressado. Nada é forçado. Tudo acontece no tempo perfeito. A prosperidade não está correndo de você, ela está caminhando na sua direção. E a cada minuto, ela chega mais perto. A cada respiração, você fica mais preparado. A cada pensamento novo, você abre mais espaço para que o novo entre. E algo importante acontece. Você começa a perceber que a riqueza não está só no dinheiro. Ela está na percepção, está na paz, está na clareza, está na coragem, está na convicção profunda de que você está no caminho certo. Está em saber que você não depende de ninguém para prosperar. Você depende apenas do seu alinhamento interno. E esse alinhamento cresce mais e mais enquanto você escuta. Você começa a sentir que não precisa se provar para ninguém. Não precisa justificar a sua ambição. Não precisa pedir permissão para prosperar. A riqueza que está vindo até você é uma resposta natural à sua nova vibração. Não é algo que você precisa conquistar com sofrimento. Você não está roubando nada do mundo. Você está apenas permitindo que o mundo te dê aquilo que sempre esteve reservado para você. E conforme essa sensação se solidifica, algo começa a mudar no seu corpo. Uma leveza, uma calma, uma presença mais profunda. É como se seu corpo entendesse que agora ele pode relaxar, porque você finalmente está no controle da sua mente. Finalmente saiu do caos interno. Finalmente saiu da guerra contra si mesmo. E quando você para de lutar consigo mesmo, a vida inteira para de lutar com você. A partir de agora, você não age mais a partir da escassez. Você age a partir da certeza. Você fala com mais firmeza. Você pensa com mais foco. Você decide com mais coragem. Você percebe que cada movimento seu se torna mais estratégico, mais intuitivo, mais inteligente. Porque agora você não está reagindo. Você está criando. Você não está fugindo. Você está avançando. Você não está sobrevivendo. Você está prosperando. E perceba como isso cria uma nova ordem interna. Como se cada área da sua vida começasse a se alinhar automaticamente. As relações ficam mais claras. As ideias ficam mais organizadas. Os caminhos ficam mais visíveis. Você começa a enxergar oportunidades que antes estavam escondidas pela névoa da ansiedade. Você começa a ter insights, pensamentos, intuições que te direcionam para lugares que fazem sentido, que te aproximam do seu destino. E tudo isso está acontecendo sem esforço, sem luta, sem tensão, apenas pela mudança da sua vibração, porque o universo não responde à força, ele responde à coerência. E agora, você está coerente, por dentro e por fora, na mente e no coração, no pensamento e no sentimento. A prosperidade é inevitável para alguém que alcança esse estado. Ela precisa acontecer. É uma lei, uma consequência natural do alinhamento interno. E esse alinhamento está crescendo dentro de você a cada segundo, como uma chama que nunca mais se apaga. A sua mente agora está se reorganizando. O subconsciente está absorvendo cada palavra como uma semente fértil. E sementes sempre crescem. Independentemente de onde sejam plantadas, elas encontram seu caminho até a luz. E dentro de você, tudo está se movendo em direção à luz. Nada está regredindo, nada está diminuindo. Tudo está se expandindo. E você começa a perceber: ser rico não é um acontecimento, é um estado. Não é um prêmio, é uma consequência. Não é um acaso, é uma identidade. E essa identidade está se formando dentro de você agora, de forma tão natural que você não precisa se forçar a acreditar. Você apenas começa a sentir que faz sentido. Você começa a sentir que é possível.
Você começa a sentir que sempre foi seu destino, e enquanto essa nova identidade cresce, outras coisas começam a desaparecer. O medo do julgamento, o receio de falhar, a comparação com os outros, a ideia de que você não é suficiente. Tudo isso vai se dissolvendo como névoa ao sol, porque quando a grandeza desperta, o resto simplesmente perde relevância. Você não está aqui por acaso. Nada neste momento é aleatório. Você está ouvindo porque está pronto. Pronto para transcender a antiga versão de si mesmo. Pronto para assumir o comando da própria vida. Pronto para operar em um novo nível de consciência. E quanto mais você ouve, mais esse novo nível se torna o seu padrão. Agora repare, você já não precisa buscar sinais. Você já é o sinal. A sua energia mudou. O seu campo mudou. A sua frequência mudou. E quando isso acontece, a vida responde imediatamente. Eventos começam a ocorrer sem esforço. Pessoas certas se aproximam. Ideias surgem espontaneamente. Soluções aparecem onde antes havia apenas dúvida. E tudo isso porque você relaxou, porque você permitiu, porque você escolheu confiar. E continue respirando, sentindo a tranquilidade crescer dentro de você. A cada instante, sua mente se abre mais. Sua percepção se expande mais. Sua identidade se fortalece mais. Nada pode interromper esse processo agora. Você entrou em um ciclo de expansão contínua, e a expansão da mente sempre antecede a expansão da vida. A partir deste momento, você não apenas pensa como alguém próspero, você sente como alguém próspero. E esse sentimento é a chave, porque o universo responde ao sentimento, não ao desejo. Quando você sente, você se torna. E quando você se torna, a realidade precisa corresponder. Continue, permita, absorva,